Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa live. Gente, já coloca aí de onde é que você fala, se o áudio tá bacana, se o vídeo tá bacana, porque a live de hoje promete, hein? Então coloca aí só pra gente ver se realmente tá tudo certinho, pra gente começar pra valer. De onde você fala, de qual cidade você fala, se o áudio tá legal e se o vídeo também tá bacana, se tá legal também. E aí eu vou acompanhando aqui. Oi, Ednete, seja muito bem-vinda, minha querida. O seu lobby daqui a pouco vai estar aqui comigo, hein? O Rodrigo. Oi, Andréa, seja muito bem-vinda. A Shelly tá por aí também. Oi, Tânia, seja muito bem-vinda, minha querida. Gente, ó, entrou, curte e compartilhe, ok? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo super bacana do dia de hoje. Tudo bem, Érica? Seja muito bem-vinda, minha querida. Vocês falam de onde, gente? Coloca aí, por favor, de onde é que vocês estão falando. Para a gente ter uma noção aí desta live, onde é que estamos chegando. Porque isso realmente nos anima, porque a gente percebe que a tecnologia tem que ser muito bem utilizada. Não é? E num programa como esse, numa live como esta, a gente percebe que aquilo que estamos falando aqui pode contribuir com uma pessoa que está lá do outro lado do estado. Tá? E é isso aí, gente. Seja muito bem-vindo. Caiu aqui? Tá rolando? Aqui para mim caiu, mas eu vou... A Érica é de Mauá. Olá, Francisco, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Gente, ó, aqui para mim tinha parecido que tinha caído, mas não caiu não, né? Vocês estão enxergando bem? Legal? Show de bola. Então a Érica fala de Mauá, Andréa Romani de Santo André. Quem está aqui? RM, qual que é seu nome? RM Termonebulizadores. Ah, o Roberto. A Silvia de Diadema. Oi, Silvia, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha querida. Gente, show de bola. Acredito que já dá pra gente começar. O áudio tá legal? Vocês não responderam. O áudio tá bacana? Sim? Então, bora começar. Porque o tema de hoje promete. Se você não compartilhou, compartilhe, hein? Eu garanto que você vai adorar tudo aquilo que a gente tem para falar. Para quem não me conhece ainda, eu sou o César Fialho, sou psicólogo, coach, trabalho na área de desenvolvimento de pessoas há mais de 12 anos. E realmente é uma área que eu amo. Se você ainda não curtiu aqui a fanpage, no qual está promovendo essa live, Insight, Instituto de Empoderamento Humano, se você ainda não curtiu, curta, avalie, para que mais pessoas também percebam que você curtiu e entre para essa família do Insight. Se você ainda não é meu amigo, me adicione lá, César Fialho, no Facebook. Eu tenho um canal lá no YouTube. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, por gentileza, vá até lá e assine. Daqui a pouquinho eu vou fazer algumas lives por lá, ok? E se você assinar o meu canal, quando eu estiver online, quando eu estiver fazendo uma live lá, chega a mensagem para você, tá bom? Eu estou aqui no espaço do meu grande amigo Alexander Delfino, Fotografia e Filmes. Se você ainda não conhece a fanpage dele, por gentileza, conheça o trabalho desse cara. O cara é um verdadeiro mago da fotografia e de filmes. Tudo bem? Então, se você, de repente, tem uma empresa, não tem ainda um vídeo institucional, ou sei lá, se você vai criar um evento social, conte com ele, porque de fato ele sabe aquilo que faz. Tá bom? Então, se você ainda não curtiu a fanpage dele, curta e conheça mais o trabalho do Alexander Delfino. Hoje, o tema de hoje é incrível, gente. Resiliência, ok? Só que eu não farei essa live sozinho. Daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso convidado, psicólogo Rodrigo Lopes Lemos. Ele é psicólogo, psicodramatista e escritor. E ele vai contribuir aí com nossa reflexão. Caso a live caia ou sua conexão caia, aperte F5 e atualize a página. Porque aí logo em seguida já volta aqui pra gente, tá bom? Então, caiu a conexão? F5. Se você está no celular,
sai e retorna de novo para o Insight, Instituto de Empoderamento Humano, e aí a conexão já retorna. Então, mais uma vez, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo a mais essa live, ao nosso bate-papo oficial de toda quarta-feira. Seja muito bem-vindo à live da semana com o tema Resiliência, o poder de superar a adversidade. Gente, muitas pessoas já ouviram falar em resiliência. A resiliência, basicamente, tem alguns passos para seguir. Para que você possa falar que você é uma pessoa que tem resiliência, você tem 5 passos, ok? Primeiro passo, resistência. Uma pessoa que é resiliente, ela tem resistência para com as adversidades. Mas não é só isso que é resiliência. Uma pessoa que é resiliente, ela está muito mais preparada para minimizar os danos das possíveis crises. Agora, não é só isso que é resiliência. Uma pessoa resiliente, ela está sempre em recuperação, isto é, ela sai um instante e retorna ao estado original da crise que ela teve. Então, teve uma crise. Quando ela passa pela resistência, pela preparação, ela passa pela recuperação. Então, ela volta a ficar bem. Tem um quarto pilar que é da adaptação. O que é isso? Essa pessoa que passou por este período de crise, ela tem resistência, ela tem preparação, ela tem recuperação e ela tem uma adaptação para possíveis novas crises. Agora, não é só isso. Muitas pessoas param por aqui, mas não é só isso. Esquecem da 5ª grande etapa da resiliência. E qual é essa etapa? Transformação. Uma pessoa que é resiliente, ela tem resistência, ela tem preparação, ela tem recuperação, ela tem adaptação e ela tem transformação. Isto é, ela ganha habilidades para superar as próximas adversidades. Ela sai muito melhor do que ela estava antes de entrar nesse período de crise. Então, isso é ser resiliente. Gente, uma pessoa que é resiliente, para vocês terem noção, ok? Quais são os benefícios de pessoas resilientes? Primeiro, são pessoas que têm menor índice de depressão e de ansiedade. Segundo, pessoas que têm uma autoimagem, ok? Uma imagem de si mesma muito mais adaptativa, muito mais saudável. Terceiro, são pessoas muito menos autocríticas, porque excesso de autocrítica é prejudicial, ok? Então, primeiro, índice de depressão e de ansiedade menor. Segundo, tem uma melhor autoimagem. Terceiro, são pessoas menos críticas consigo mesmo. São pessoas que têm maior satisfação nos relacionamentos. Gente, tem uma porção de outros benefícios. As pessoas que são resilientes, elas superam os desafios com muito mais destreza e facilidade. Então, se você desenvolver a sua resiliência, você só vai ganhar. Você vai ganhar em saúde física, você vai ganhar em saúde mental, você vai ter muito mais êxito na vida profissional, muito mais êxito no estudo, na vida pessoal. São pessoas que são muito entusiasmadas com a vida, com elas mesmas, com o outro e com o mundo. Então, resiliência, ok? Se você desenvolvê-la cada vez mais, você só tende a ganhar para a sua vida toda. Um conceito de resiliência muito comum que nós temos é o seguinte. A resiliência, ela é a capacidade de se recuperar diante de situações de crise. Agora, não é só isso, ok? E veremos por que não é só isso a partir dessa live. Gente, olha só. Hoje em dia, mais do que em qualquer outro momento, é extremamente importante desenvolvermos estas habilidades de lidar com as adversidades. Porque nós temos adversidades o tempo todo. Inclusive, existe uma pesquisa que diz que um funcionário, ou se você trabalha num lugar, você passa mais ou menos por 23 adversidades no dia. 23 adversidades no dia. Se você é resiliente, se você está muito mais preparado, pronto, você vai tirar isso de letra. Então perceba que a resiliência é algo incrível e nós podemos, acima de tudo, desenvolvê-la, porque a resiliência é uma competência.
Ninguém nasce resiliente. Resiliência nós desenvolvemos a partir das intempéries da vida, ok? Algumas pessoas têm muito mais facilidade para desenvolver resiliência, outras pessoas têm menos facilidade. Agora, nós conversaremos sobre todas essas possibilidades, então, de desenvolver a resiliência. Gente, a questão em si é que o homem moderno ele não foi muito bem treinado para ser resiliente. Porque até 20, 30 anos atrás, as coisas eram muito previsíveis. Então as pessoas não precisavam ser tão resilientes como precisam ser hoje. Então as pessoas estão quase que obrigadas a se tornarem resilientes. Você tem noção? Hoje no mundo corporativo, no mundo do trabalho, existe até uma inteligência que nós chamamos de coeficiente da adversidade. Nós tivemos o QI, coeficiente de inteligência, nós tivemos o QE, coeficiente emocional, e hoje o que se fala nas empresas é do QA, coeficiente de adversidade. Isto é, o quanto essas pessoas estão preparadas, o quanto essas pessoas possuem esse conjunto de habilidades específicas para corresponder melhor a essas adversidades da vida, do dia a dia. Como eu falei, existe uma pesquisa que diz que um colaborador tem 23 adversidades no dia. O ser humano, então, já passou pelo QI, pelo coeficiente de inteligência, lá no século XX, aí, 1904, mais ou menos, foi inventada essa parada. Em 1982, surgiu a teoria do QE, do coeficiente emocional, e hoje, a partir de 2011, mais ou menos, nós estamos vivendo o QA, o coeficiente da adversidade. O termo foi criado por um escritor, um estudioso, chamado Paul. O Paul Stokes, o sobrenome dele, ele criou esse termo a partir de uma pesquisa que ele fez nas empresas, nas organizações. E ele percebeu que existiam pessoas que eram muito melhores preparadas que outras. E essas pessoas, então, ele denominou que tinha o QA muito mais desenvolvido que outros. Tá? Gente, olha só. O mais importante, então, para saber, é que QI é importante? É. QE é importante? É. Agora, hoje, as empresas, hoje, as famílias, hoje, a sociedade como um todo, conta com o seu QA, coeficiente de adversidade. Então, pessoas resilientes têm o QA alto. Pessoas não resilientes têm o QA baixo. E é simples assim. Então, para você conhecer um pouco mais esse tema resiliência, antes de eu chamar aqui o meu convidado, eu costumo falar que nós estamos hoje na terceira geração de resiliência. A primeira geração estudou a resiliência como um conceito da engenharia, da física, ok? Que acreditava o seguinte: resiliência estuda a capacidade que o material tem de sofrer uma pressão forte e voltar ao seu estado original. Muitas pessoas acreditam que resiliência é só isso. Não. Isso é a primeira geração de resiliência. Isso é utilizado na física. Depois nós fomos para uma segunda geração de resiliência, que é a resiliência que estuda a capacidade de se recuperar de traumas, de turbulências, de falências de empresas. Ou seja, você passou por um processo onde teve um acontecimento traumático, uma mudança drástica, foi quase que atropelado por essa situação, mas pronto, você se saiu razoavelmente dela, você saiu vivo dela. Então esse é o segundo entendimento de resiliência. Agora nós temos o terceiro entendimento de resiliência. E é aqui que muitas pessoas realmente conseguem mudar suas vidas, a partir do entendimento desse terceiro conhecimento sobre resiliência. Então nós estamos na terceira geração do estudo da resiliência. E essa terceira geração entende o seguinte: resiliência é a capacidade para gerar transformação positiva. Então, eu passei por uma adversidade, mas não simplesmente fui a esponja. Porque a primeira geração diz o seguinte: resiliência é ser esponja. Quando você pega uma esponja e espreme, ela deforma. Quando você solta, ela volta ao estado original. Isso é legal?
mas isso não traz superação. Pessoa, por exemplo, que diz o seguinte, você tem que ser resiliente lá no seu trabalho. Aí chega o chefe, toma em você, apanha do chefe. Leva bronca todo dia. Aí você fala, eu sou resiliente. Por quê? Porque eu apanho e volta ao estado original. Isso não é resiliência. Isso é masoquismo. Então, gente, resiliência é algo muito maior. Eu passo por uma adversidade, eu sofro pressão, eu volto ao estado original, mas eu cresço. Então, aqui está o segredo da terceira geração de resiliência. Okay? Esse terceiro segredo, essa terceira forma de estudar resiliência é esta metodologia de que resiliência nos transforma. A resiliência ela funciona como um trampolim. Então eu venho correndo, eu afasto, eu volto, vou correndo, salto e vou para algo maior do que onde eu estava. Então esse é o entendimento mais novo de resiliência. Resiliência não é só aquele lá que apanha, espremido e volta ao estado original. Tá? Não é só isso. Gente, olha só. A partir desse conhecimento, então, nós precisamos aproveitar as oportunidades que as mudanças trazem. E se essa pessoa ela é resiliente, com esse entendimento da terceira geração de resiliência, ela percebe que ela pode ter, sim, uma capacidade de crescer, de se desenvolver, de se tornar muito maior, muito mais competente do que ela era. Gente, o que é crise? Crise é oportunidade para eu treinar a minha resiliência. Existe um ideograma chinês, não sei se eu tenho ele aí, eu acho que tenho. É uma figura, é umas letras chinesas, eu acho que tem. Se tiver, eu vou colocar aqui para vocês, o Alexandre vai colocar para nós. E aí vocês vão perceber que tem umas palavrinhas, é a junção de duas palavras, ok? Olha só, o ideograma chinês, então a palavra crise em chinês, ele é composto de dois ideogramas. O primeiro se chama wei. O segundo, ji. Então nós temos wei, ji. Em chinês, no ideograma chinês, significa crise. Tá, César, e daí? Qual a questão? O que isso tem a ver com resiliência? Muita coisa. Quando eu junto wei com ji, eu tenho crise em chinês. Agora, quando eu separo, e aí eu digo a vocês, o que significa wei ji, crise? O que significa wei? Wei, no ideograma chinês, significa risco. Ji, no ideograma chinês, significa oportunidade. Então, o que é crise? No ideograma chinês, é risco mais oportunidade. Isso é crise. Agora, se eu sou resiliente numa crise, eu sei que tem risco, mas eu sei que tem oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de crescer, oportunidade de se desenvolver e oportunidade de aprender. Então, se você é resiliente, você aprende nas situações. Antes de eu chamar o Rodrigo, eu só vou dar um conceito, okay, de onde vem a palavra resiliência. Porque essa terceira geração, ela deixa um pouco de lado o conceito de resiliência vindo da física, okay, e vindo da engenharia. O que significa resiliência? A palavra resiliência, vindo do latim, em latim, é voltar. Okay? É de renovar. Eu volto um pouco. Para quê? Para cilier. Recilier. Re é voltar. Cilier é saltar. Então a palavra resiliência é eu vou dar um passo para trás. Para quê? Para saltar muito mais alto. Então quando eu passo por uma adversidade, eu me encolho. Mas quando eu solto, eu estou muito maior, muito mais colorido, muito mais preparado para lidar com qualquer adversidade. Então isso é resiliência. Recilier, voltar, cilier, saltar, impulsionar. Então, nesse sentido, ser resiliente é aquele que está saltando continuamente, se renovando e se transformando o tempo todo. Todas as ocasiões
para eu me transformar, para eu me superar, eu estou sendo resiliente. Então esse é o conceito de resiliência da terceira geração. Então hoje, a proposta para vocês é conversarmos um pouco da resiliência da primeira geração, da segunda geração e da terceira geração e, acima de tudo, poder aprender, ok, sobre como eu posso ser resiliente no meu dia a dia. E outra, se eu não sou resiliente, o que isso pode impactar na minha vida negativamente? Então, basicamente, esse é o nosso bate-papo. Eu gostaria de finalizar esse momento com uma frase do Alvin Toffler, que ele diz o seguinte: a cada segundo de nossas vidas pode ser uma oportunidade de transformação. Eu não sei, de repente, se você está esperando alguma transformação. Mas esse segundo, esses minutos que você está comigo, pode ser que esta transformação chegue para você. Não que eu sou alguém tão importante assim, mas talvez você se preparou tanto para isso, você tenha elaborado tantas questões que de repente hoje pode ser o dia. Então, fique comigo, porque agora eu tenho a honra de convidar aqui para trabalhar um pouco desse tema com todos vocês, o psicólogo, psicodramatista e escritor Rodrigo Lopes Lemos. Por gentileza, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Senta aqui para a gente bater um papo com essas pessoas tão especiais que estão aí nos acompanhando. Gente, esse aqui é o Rodrigo, é um grande amigo, e hoje então ele vai bater esse papo aí com a gente sobre resiliência, ok? Eu acredito que o papo vai ser muito bom. Quem conhece o Rodrigo, coloca aí só para eu saber. Você conhece o Rodrigo de algum lugar? Não conheço. Então coloca aí também se você não conhece. Só para a gente se situar um pouquinho. Deixa eu só ver se está ok aqui o áudio. Tá ok? Para mim deu uma travadinha aqui, mas eu vou voltar. Rodrigo, então gostaria que você conversasse aí com as pessoas, falasse qual é o seu trabalho, o que você faz, onde é que você atua. Queria que você falasse um pouco do seu livro também, para depois a gente começar realmente o nosso bate-papo sobre resiliência. Fique à vontade, essa galera está toda contigo. Maravilha. Primeiramente, boa noite, César. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rodrigo Lemos, sou psicólogo e sócio-psicodramatista. O que é isso, sócio-psicodramatista? É uma abordagem da psicologia criada por Jacob Levin Moreno, que ele trabalha justamente a questão da psicologia juntamente com uma forma mais lúdica de se trabalhar, misturando elementos do teatro, sociologia, psicologia, entre outras linhas, trabalhando de uma forma mais lúdica e que a gente coloque as pessoas na vivência prática de suas próprias emoções, para justamente favorecer a questão da resiliência também. Né? Inclusive, o livro do que o César está falando é A Saga de um Lobo, que é um livro que eu fiz justamente, juntamente com uma amiga minha, Simone Conde, que trabalha a questão de uma resiliência minha. Eu passei por umas adversidades muito severas na minha infância e até início da minha adolescência, e esse livro é a concretização da superação dessas situações que eu vivenciei. Né? Então, nesse livro, você de uma forma ou de outra, acaba relatando uma experiência prática que você teve com esse assunto de resiliência. Exatamente. É uma forma fictícia de abordar uma situação prática que eu vivi, uma situação experiencial, né? Eu experimentei passar por essa questão. Né? E o livro aborda sobre autoconfiança, sobre preconceito, sobre humilhações e como você lida com isso. Eu sofri o que na época não tinha um nome, mas hoje chamam de bullying. Né? E era uma forma muito radical que eu passei lá atrás. E aí, muitas pessoas não tinham acesso a isso. Sim. E aí, tinha casos de pessoas que se entregavam à depressão, se entregavam até mesmo à sua própria vida, né? Abandonarem a sua própria vida. Eu mesmo entrei, de certa forma, num caráter depressivo. E o que pôde me tirar disso foi algo entre a música, a espiritualidade e o teatro.
E aí depois a psicologia veio complementar isso tudo. Então, você, quando fala nesse livro, você relata de forma lúdica, né, que é através de uma história, de uma metáfora, então você está falando realmente de algo que você não apenas pesquisou, não apenas leu, mas você vivenciou. Exatamente. E isso é muito mais rico, realmente. Rodrigo, você atua onde? Aqui no ABC? Isso, eu atendo aqui em Mauá, né? Atendo na psicologia clínica, justamente para promover aspectos positivos e auxiliar as pessoas a encontrarem seus recursos naturais. Porque o psicólogo não é médico de luto. Isso é uma coisa que a gente até já falou numa live passada. É necessário, não como o salvador da pátria, aquele que vai dar o peixe. É aquele que vai te ajudar a entender aonde tem o anzol e como se faz para poder pegar esses peixes. Qual rio que está mais propício a ter esses peixes, né? O psicólogo tem essa abordagem. Ele não vai resolver os seus problemas, mas ele vai te ajudar a encontrar recursos próprios para resolver o problema. Na psicologia nós temos até uma máxima que é a seguinte: se você vai num psicólogo e ele fala exatamente o que é para você fazer, sai de lá. Porque o cara não está colaborando com você. A metodologia principal da psicologia se chama maiêutica. Eu preciso de retirar do outro as respostas que está dentro dele. Por quê? Porque eu sou um universo e o outro é outro universo. Né? Rodrigo, muito bem. Então, acerca desse nosso assunto de hoje, resiliência, qual a sua compreensão desse conceito total, resiliência? O que você pode falar aí com as pessoas que estão nos acompanhando sobre esta compreensão da psicologia e resiliência? Eu gostei bastante da sua introdução sobre a questão da resiliência pelo fato de ter essas 3 gerações. A resiliência, a princípio, era considerada como uma forma do material, após sofrer uma pressão externa, voltar ao seu estado normal. Aí depois teve essa questão de, até tanto psicológica e humana, as ciências humanas, de a pessoa após sofrer um trauma, uma questão severa, ela volta ao seu estado original. E essa terceira compreensão, que é justamente no sentido etimológico da palavra, que é né, e zilier, que é saltar, voltar para poder saltar, dar um salto além. Então você sofre uma pressão e você, de certa forma, consegue superar aquilo que estava bom, que você sofreu um atrito, uma adversidade, você consegue ir além daquilo que você estava. Então é uma oportunidade de crescimento e não uma forma de certa forma, algo apenas para você superar, para você voltar ao estado normal. Rodrigo, você acredita que, a depender da percepção que a pessoa tem da realidade, ela pode ser mais resiliente ou menos resiliente? Totalmente. A questão de percepção. Porque como eu percebo o mundo, como eu tenho a minha percepção sobre os meus problemas, eu vejo, de repente as pessoas são diferentes. Tem eu e tem você aqui. Nós passamos por um mesmo problema. De repente, acabou o gás na sua casa. E acabou o gás na minha. Aí o que eu vou fazer? De repente eu fico distraído e falo, ai meu Deus, acabou meu gás, eu vou passar fome, hoje eu vou ficar com fome, eu vou dormir com fome. Aí já fico com aquele mau humor. Aí o César simplesmente o que faz? Aí ele fala, ô, amor, né? Vamos ligar lá para o gás, para ver se tem, né? Vamos pedir um gás. Ah, não tem mais um lugar aberto. O que a gente vai fazer? Vamos pedir uma pizza? É segunda-feira, as pizzarias estão fechadas. O que a gente vai fazer? Regime. Pronto, boa, vamos comer uma fruta. Pronto. Então dá uma solução para esse conflito. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo para a gente poder dar aqui agora. Ok, por favor. Olha só. Eu quero que vocês olhem para essa folha. Deixa eu mostrar lá. Mais bacana. Melhor. Gente, olha, ele pediu para eu mostrar essa folha aqui para vocês. Isso. Ok? O que vocês estão vendo nessa folha? Escrevam aí, gente. Vocês estão aqui analisando uma folha. O que vocês estão vendo nessa folha? Por gentileza. Escrevam aí. A Fátima, minha excelentíssima, vai ajudar aí se alguém escrever. O Alex também. Deixa eu colocar mais perto aqui. O que vocês estão vendo nesta folha?
Isso, ó. Pronto, já viu, né? Então, beleza, vou retirá-la e vocês escrevem aí o que vocês estão vendo, ó. A Andréa falou um pontinho, o Ricardo um pontinho, a Mariana um ponto preto, um pontinho, a Mariângela um pontinho, Selma um pontinho. Legal, eu acho que é isso mesmo. Priscila um ponto. Ok, Ricardo um ponto. Ô Ricardo, seja bem-vindo. Eliane Lemos. Antigamente eu veria um ponto. A Fernanda disse isso, né? Antigamente eu veria um ponto. Isso é ótimo, Fernanda. A Karina, excelentíssima, psicóloga, grande amiga nossa, está acompanhando também. Bem-vinda, Karina. A Érica, uma folha branca com um pontinho preto, um pontinho. Legal, Rodrigo. Pois alguma pessoa aí colocou assim, uma folha branca com um pontinho preto. A gente pode ver, numa folha tão imensa como essa, a maioria, uns 95%. O pontinho preto. Mas e a parte branca? Aqui a gente está mostrando essa folha com 99% de parte branca e um pontinho. Percebe como a nossa percepção vai olhar, de repente, aquilo que tem ali, de repente, maculando aquela imagem, aquela situação. Gente, vocês sacaram? Vocês sacaram que a maioria aqui colocou só um pontinho preto? Ninguém falou nada da folha. A folha está quase toda limpa, né? Tem só uma bolinha aqui que ele fez no meio. E quase a maioria esmagadora falou só da bolinha. E todo o entorno, né? E todo o resto. Então é show de bola, Rodrigo, essa metáfora aí. É uma metáfora que eu acho interessante porque, assim, no psicodrama a gente compreende bastante papéis. E o que são papéis? Cada pessoa tem várias funções na vida. Então, por exemplo, eu sou psicólogo, sou filho, sou esposo, sou irmão, sou participante numa determinada religião, sou várias coisas. E, de repente, um fator da minha vida não está totalmente saudável, está me causando prejuízos emocionais. Eu generalizo toda a minha vida. Fala, minha vida tá uma merda. Mais ou menos isso que as pessoas falam, né? Exatamente. De repente ela tem uma área da vida dela que realmente não tá nada equilibrado e ela acaba generalizando, não o fato em si, mas ela generaliza para o futuro, inclusive. Então, por exemplo, imagine que eu vou dar uma palestra num lugar, Rodrigo, e eu percebo que uma pessoa não gostou da palestra. Aí eu posso falar, eu não sirvo para dar palestra, não sei o que eu invento de ficar dando palestra. Ou simplesmente eu falo, bom, legal, 99% das pessoas gostaram, uma não gostou, enfim, não sei o que está acontecendo, talvez ela não esteja bem. Então eu vivenciei aquilo, eu especifiquei e não generalizei o negativo. Porque se eu faço isso, eu posso demonstrar que eu tenho uma personalidade mais rígida. Exatamente. Então nós pegamos um ponto que está negativo e já colocamos toda a nossa vida em questão, em jogo, por conta de uma situação que está ocorrendo na nossa vida. Sendo que, de repente, se a gente olhasse os outros papéis que estão saudáveis, esse papel que está negativo poderia ser, de certa forma, sustentado e alavancado por esses papéis que são saudáveis. E a gente derruba os papéis saudáveis por conta de um dos papéis que está deficitário. Rodrigo, a Mariana colocou assim, mas o pontinho chama mais a atenção. Fato, exatamente. O pontinho chama mais atenção numa imensidão de folha branca. Aquele papel que está com alguma característica negativa, que está com um problema, uma adversidade, é aquilo que vai despertar nossa atenção. A gente não vai pensar que o nosso trabalho está uma maravilha, que a nossa espiritualidade está ótima, que nosso relacionamento familiar está ótimo. Vai pensar justamente naquele pontinho. Vamos dizer que o relacionamento afetivo está com alguma dificuldade. Então, a nossa vida inteira está uma porcaria por causa daquele ponto. Às vezes, eu acho que, sobretudo na atualidade, até por essa questão de crise, que eu já falei que crise é risco, mas também é oportunidade, talvez a questão profissional. Né? De repente, a pessoa, show de bola, relacionamento dela está muito bem, vida familiar dela está show de bola, essa questão, como o Rodrigo falou até agora, de espiritualidade está show de bola, mas a vida profissional dela não está legal. Se ela se concentrar naquele pontinho preto, que talvez está a vida profissional, ela está lascada, né? Exatamente. E aí ela acaba generalizando o negativo.
E é onde eu percebo que a maioria das pessoas colocam a atenção, no pontinho preto. No pontinho preto. Nessa metáfora, a gente usou o pontinho preto, mas isso acontece na vida real. Isso acontece na vida prática. As pessoas colocam o foco naquilo que não tá legal, né? Uma coisa que eu gosto até do César, que ele costuma sempre falar quando a gente bate um papo, sempre troca uma figurinha, foco na solução. Foco na solução. Se a gente focar no problema, a gente mergulha no problema e afunda no problema. Sendo que, na verdade, o que eu quero? A solução, como o exemplo do gás que eu dei, sim, eu quero comer. Então, na verdade, você fica lamentando, eu sou burro, eu esqueci de trocar o gás. Por que eu não contratei? Por que eu não contratei? Por que eu não vi antes? Aí eu começo a falar assim, nossa, amor, por que você não me lembrou, né? Aí começo a reclamar. Culpas, né? Começo a culpar os outros, começo a tirar a responsabilidade de mim, depois eu começo a jogar pra mim, falando que eu sou um burro, que minha vida é isso, que minha vida é aquilo. Sendo que, na verdade, eu quero comer. Então, por exemplo, no meu armário eu tenho lá uma torrada, tenho uma manteiga. Pronto, eu preciso comer. Vamos ter o gás, vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Vamos tomar um café ou tomar um suco e fazer isso. Pronto. Já vai sanar aquele problema. Porque se você tivesse o gás, você iria fazer uma comida para comer. Não tenho gás, mas tenho outras coisas no meu estoque. Eu vou comer. Olha que a Fernanda Fernandes colocou, Rodrigo. Ver a folha ao invés do pontinho na vida é treino, na minha opinião. Requer esforço, mas vale a pena. Bom, César, agora me deu uma sede, cara. Tá vendo esse copo? Esse copo com água. Ele está como para você? Vamos aproximar um pouquinho para ver. Na sua percepção, ele está meio cheio ou meio vazio? Como ele está para você? Gente, e aí? O copo do Rodrigo está meio cheio? Tá pela metade. Tá pela metade. Tá meio cheio ou meio vazio? Meio cheio ou meio vazio? Se alguém perguntasse na lata, é óbvio, talvez você está contaminada, vai responder diferente. Mas se alguém mostrasse esse copo e falasse, esse copo está o quê? Você ia falar, tá meio cheio ou meio vazio? Seja honesto aí com a gente. Pode ir colocando que o pessoal às vezes eles respondem, mas não aparece aqui, demora um pouquinho. Pode ir seguindo aí. Tem pessoas que falam que tá meio cheio e tem pessoas que falam que tá meio vazio. Isso varia, depende da nossa percepção. A gente está aqui falando de percepção, né? Ó, a Eliane Lemos falou... Lemos, não tem o seu sobrenome. Ela diz... É parente não. É minha prima. Ah, é? Sua prima? Uhum. Oi, tudo bem? Prazer. Ela disse que tá meio cheio. A Kitty Ferreira diz o seguinte, depende da sede. É verdade, a percepção é a necessidade. A Luciana disse que está pela metade. Francisco disse que está meio cheio. O outro disse que está ao meio. O outro falou, as duas coisas estão certas. Um pouco dos dois. Exatamente. Então, por exemplo, depende da percepção. De repente, para uma pessoa, o que é problema pode não ser para outra. De repente, a chuva, para alguém que mora numa região onde tem alagamentos, é algo destrutivo, é algo ruim. Quando vê o céu encher de nuvens, já começa a dar preocupação. E para uma pessoa que, de repente, mora numa região seca e chove, é um sinal de graça. Então, depende da percepção da pessoa e da necessidade, da situação do momento. Então, na verdade, é importante, quando a gente tem algum problema em si, depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas ressignificar a nossa percepção. Porque ficar com a percepção numa visão problemática, que em vez de nos ajudar a sair do problema, vai nos inserir no problema, não é saudável. A ideia é que a gente possa ressignificar essa percepção. Rodrigo, como é que eu faço para ressignificar? Porque tem gente que olhou a folha aqui e falou, é o ponto preto. E se eu mostrar de novo, ela vai falar, é o ponto preto. Como é que eu faço para treinar a minha percepção para ir em busca de toda a parte que não está preta? Isto é, mudar o meu foco de atenção. Como é que eu posso treinar isso? Ali, no dia a dia, na prática do dia a dia. Gostei até do comentário da Fernanda, né? Sim. É treino. Também é treino. Então, para você poder alterar uma percepção, você tem que encarar o problema. Não adianta você fugir do problema e falar assim, vou esquecer que isso aconteceu na minha vida. Eu não quero pensar. Tem gente que faz isso, né? Não quero pensar. Eu não quero pensar nisso, né? Se eu não quero pensar, se eu esqueço, eu lembro. Sim. Se eu esqueço, eu lembro. Uma hora você vai lembrar.
quando você lembrar, de repente você pode estar num momento ruim, e aí aquilo vai tomar uma proporção muito maior. Proporção ainda maior. Então a ideia é, quando a gente tem uma adversidade, não é fugir do problema. Não é falar que eu vou esquecer esse problema. Não, é encarar o problema e destroçá-lo. E poder minuciosamente pegar os detalhes, compreender o que está acontecendo, para você poder dar uma vazão positiva para aquilo. Na psicologia nós chamamos isso de elaborar. Elaborar, perfeito. Elaborar. É uma palavra incrível para nós fazermos com os problemas. E assim poder treinar a resiliência. E isso eu acho que é em relação a tudo. Por exemplo, luto. Tem pessoas que passam por um processo de luto e não querem nem saber. Eu não quero pensar nisso, não quero pensar. Se eu esqueço, eu lembro. Daqui a pouco isso vai vir para ela com muito mais velocidade e força. E talvez ela não esteja preparada para lidar. Então, luto. Você precisa vivenciar o luto. Vivenciar o luto é sinal de resiliência? Sim, na verdade ele favorece a resiliência, porque se eu evito de pensar naquilo, eu vou fugir, tem gente que nem vai mesmo aos velórios, justamente para... Quero entrar em contato com isso. Não entrar em contato com isso, quero guardar imagem boa. Isso é bom, a gente deve guardar imagem positiva das pessoas enquanto vida, só que você experimentar aquele momento difícil, aquele momento de separação e ruptura, é imprescindível para você poder compreender que aquela pessoa não vai estar mais ali. E que você vai precisar retomar a sua vida ou você vai se entregar a essa ausência. Então é muito importante você olhar para o problema, olhar para essa ruptura, olhar para esse luto e compreender como essa pessoa foi especial na vida e o que pode fazer para elaborar esse luto. Um exemplo importante que aconteceu é uma coisa que até aconteceu, no caso, com a mãe da minha esposa, eu vou aqui citar, né, que eu acho muito interessante. Ela teve um problema aí físico, né, debilitada por conta de um problema físico, câncer, né, e aí, nessas conversas que ela teve já em fase terminal com a minha esposa, ela falou assim, sabe quando você vê as luzes de Natal? Sabe quando você vê aquele povo comprando presente, falando de espírito natalino, falando de coisas de Natal, coisas de festa, de felicidade? Olha, sempre lembra que eu amei muito tudo isso. Faça por mim. Essa mais ou menos a mensagem que eu entendi. Faça por mim. Né? Não fique achando essas datas como uma data triste, mas sim viva por mim, porque eu amei tudo isso. Então é rememorar. Lá no México, o dia 2 de novembro, é Dia de los Muertos, que eles encaram esse dia como um dia, em vez de tristeza, é uma forma de você contemplar a vida. Né? Valorizar então, mais. Né? Exato, eles fazem um altarzinho com, por exemplo, a comida que aquela pessoa gostava, as músicas que aquela pessoa gostava, enfim, rememorando a vida e aquilo que aquela pessoa representou durante o processo de vida. Então, é uma coisa muito importante nós perpetuarmos a imagem daquela pessoa que se foi. Né? Então, é uma forma de perpetuar. Então, resiliência é não fugir das adversidades, elas aparecem, eu não posso fugir, seja ela qualquer um, de repente algo externo ou uma adversidade interna. Aqui eu vejo muito as questões sexuais também. A pessoa, de repente, tem uma orientação sexual que não está bem trabalhado nela e ela foge disso e não para elaborar tudo isso, é um sofrimento muito grande também. Então, eu não posso negar, a Fernanda colocou, focar demais no problema te faz mergulhar nele de tal forma que você não vê saída. Sim, agora eu preciso enfrentá-lo. Eu preciso parar, especificar o problema, tratar de forma muito específica, elaborar, dar de fato o valor que ele tem e passar por ele e está tudo certo. Porque quando eu faço isso e eu recordo dele, ele não me causa dor. Exatamente. Né? Quando a pessoa se lembra de um acontecimento passado e lhe causa dor, quer dizer que ela não elaborou. Com certeza. Porque aí, aquela memória, lógico que vai despertar saudade ou vai despertar... Quando a gente fala de luto, não está falando somente do luto de uma perca física, de alguém que faleceu. Nós falamos de luto, por exemplo, de uma relação.
De repente, terminou-se um casamento, terminou-se um namoro, ou eu fui mandado embora de um emprego. De repente, você pode ver como um luto aquilo. Tem pessoas que são mandadas de um trabalho que amava e depois não param no emprego. Porque eu falei disso um pouco na semana passada, que é o fechar os ciclos. Né? Fechar ciclo, perfeito. As pessoas não fecham o ciclo e ficam, de certa forma, pensando naquele ciclo que ficou entreaberto. Você não conseguiu se desligar daquela empresa. Na verdade, você ainda está preso àquela empresa e quando você vai para outra, você meio que fica parado naquele conceito saudosismo, nostalgia. Naquela empresa era muito bom. Não sei. Isso pode me envolver um monte de angústia, né? Inclusive na vida afetiva também. Ô, Rodrigo, alguém mandou um recado para você, deixa eu ver se eu acho. Cadê? É um sobrinho, uma sobrinha? Eu vi de relance aqui, estou tentando encontrar aqui. A Ednete que colocou. Deixa eu ver se eu acho. Sim. Eu achei de um sobrinho ou sobrinha, não sei. Você sabe de quem ela está falando ou não? Mandou um recado para você. Não, eu não estou encontrando aqui. Quando você encontrar, a gente comenta aqui. Mas está mandando um abraço de qualquer forma. Eu dei o recado, não dei completo. Se vocês virem o nome de quem que é, vocês falam aí. É sobrinho ou sobrinha? Isabel. Beijo, Isabel. Pode ler aí o que ela escreveu? A Isabel? Rodrigo, estou assistindo e estou achando o máximo. Um beijo, Bel, um beijo a todo mundo aí que está assistindo. É isso aí. Rodrigo, a resiliência, às vezes, é óbvio que é extremamente importante eu tê-la. Agora, se você pudesse exemplificar mais o que é a resiliência e essas coisas de gerações que eu falei, você disse que tinha uma metáfora para fazer para a gente, né, com o lápis, não sei. Como você poderia exemplificar, então, resiliência na prática do dia a dia? Olha só que bacana. Nós temos aqui um lápis. Sabe esses lápis verde, que é um lápis emborrachado? Aqui nós temos o conceito da física, no qual você promove uma ação externa sobre o material. Ele dá uma encurvada? Ele dá uma encurvada, mas não está quebrando. Sabe esses lápis verdes que ele é composto, além da madeira, por um material emborrachado. Sim. Que promove a ele essa elasticidade. Então, há uma elasticidade nesse material, assim como às vezes a gente passa por alguma adversidade, e aí depois volta ao estado normal. Sim. Temos aqui o lápis de novo no seu estado normal e original. Mas, só que olha só, aí nós estamos com esse lápis aqui, puxa, mano, quebrou. O que faz agora? O que eu vou fazer agora? Temos aqui então um lápis quebrado. Que é o que acontece. Às vezes a gente sofre tanta pressão do mundo externo que a gente não aguenta e a gente rompe, a gente desaba. Mas a gente pode se entregar a essa quebra, entregar a esse problema. Ou a gente pode pensar assim, temos aqui um lápis e temos aqui a parte quebrada. Vamos aqui fazer uma experiência bem física aqui sobre essa situação. Que nós sofremos adversidades na vida e às vezes a gente fala, poxa, quebrou, é o fim. Né? A gente, por exemplo, tá com uma empresa, faliu. Aí a pessoa já acabou. Desistir da vida, não sirvo para isso. Inclusive tem bastante isso no Japão, né? Que eles são bem focados em resultados. E aí quando o nível de suicídio no Japão é bastante alto. É alto porque as pessoas lá têm uma exigência muito grande sobre a vida profissional. E aí quando fale, de repente, aí eles se entregam à depressão. Sendo que na verdade, fali, o que eu vou fazer? A Andrea Romani já sacou, né? Ela falou, olha, vamos apontar as duas metades do lápis. Então é isso. Antes nós tínhamos um lápis e de repente passou por um desafio muito grande, entortou e quebrou, pronto, agora tem dois lápis. O que é isso? Assim, qual a metodologia? Aí, temos dois agora. O que você poderia trabalhar com essa metáfora, então, das gerações, Rodrigo? Na primeira a gente tinha a questão do material, que ele é alterado, sofre uma pressão externa e volta ao estado original, certo? Depois a gente tem justamente essa questão, essa visão psicológica, né, dessa pressão externa, que de repente você solta e volta
ao seu estado original, né? E aqui a gente tem uma terceira visão, que é o quê? Quebrou o lápis? Ok, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode transformar e ter um ganho em cima desse problema, dessa diversidade. Não é que esse lápis vai ser igual ao que era. Então, as pessoas pensam assim, resiliência é passar por um problema de uma tal forma que não tem nenhuma sequela. Voltar ao estado original. Isso, e não é. Olha só a oportunidade. Isso é resiliência da física só, física, né? Isso. Aqui no caso da psicologia, nós temos aqui uma resiliência na qual você sofreu uma pressão externa que quebrou o lápis. Ok, quebrou, teve um problema muito severo na nossa vida, rompeu a relação, rompeu um relacionamento, saiu do emprego. Então, dessa saída, o que a gente tem aqui? A oportunidade de fazer esse lápis quebrado virar 2. De fazer essa saída do emprego ou essa saída do relacionamento uma oportunidade de vivenciar uma experiência nova e ainda melhor do que aquela anterior. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o exemplo do dono da Tramontina. Alguém já ouviu esse exemplo do dono da Tramontina? Diz, né, conta-se a história, né, que ele ia fazer uma entrevista de emprego. Lá na cidade, lá que é uma cidade meio que de interior, muito pequena. Né? Aí foi lá na cidade do interior, aí tinha uma oportunidade para ser recepcionista de um bordel, um cabaré, lugar onde profissionais, né, do entretenimento adulto. Eu gostei, viu? Do entretenimento adulto participavam, né? Aí ele ia participar dessa dinâmica. E aí o cara ia ser segurança de puteiro, mais ou menos isso. Segurança de puteiro. Tá. Perdão da palavra aí. Segurança de lugar para entretenimento adulto. Aí o que aconteceu? Aí fizeram a entrevista com ele não tinha e-mail. Não tinha ali pra dar. Não tinha. Aí falaram assim, poxa, um cara que não está atualizado nessas questões, assim, um cara que não está inteirado, assim, não vai servir para o trabalho. Então, dispensaram ele. Então, assim, não aceitaram ele. O que aconteceu? Ele foi e aí começou a mexer com umas ferramentas lá para poder arrumar uma cerca. Aí, um fazendeiro ao lado pediu aquela ferramenta. Aí ele vendeu aquela ferramenta para o fazendeiro. Aí assim foi acontecendo com o fazendeiro foi falando para outros que foram comprando as ferramentas dele. Até o momento que ele falou, vou lá na cidade comprar mais. Comprou e aí foi vendendo. E assim ele foi aumentando tanto a venda dele de ferramentas que ele teve que montar uma pequena fábrica, um galpão. E assim foi aumentando de um modo que tomou proporção nacional. Muito interessante. Assim como nós temos também o autor do... Alguém conhece aquele filme Harry Potter? Harry Potter. Coisa assim, gente. Esse cara ofereceu para várias editoras o livro. O que aconteceu? Falaram, não, esse livro é muito viajado, é uma viagem muito louca, não vamos aceitar, não vamos patrocinar o seu livro de forma alguma, tal. O que aconteceu? Alguém aceitou esse desafio. De 20 mais de 20 editoras. Da escritora, né? Da escritora do Harry Potter. E aí o que aconteceu? Uma aceitou. E aí virou essa febre mundial, o mundo inteiro conhecendo. A editora provavelmente deve ter ganhado milhões com isso. E essas editoras que rejeitaram devem estar hoje chorando, chupando o dedo, revoltadas. O próprio Beatles também passou, né? Beatles lá fizeram as primeiras gravações, ninguém falou, não, isso aí não tem sucesso, jamais que isso vai pegar. E olha no que deu, né? Exato. O próprio Albert Einstein, o menino, o professor do Albert Einstein falou o seguinte, olha, deixa esse menino lá cuidando das coisas da fazenda, porque não tem futuro nenhum aqui na escola. E foi hoje, o cara se tornou um gênio. Né? Então, se ele tivesse desistido, pronto, ele talvez seria um ótimo criador de gado. Mas ele acreditava, tinha resiliência, e resiliência não é voltar ao estado original, é se transformar, é passar para um nível maior. E eu percebo, Rodrigo, até como exemplo pessoal, né? Sempre que nós passamos por uma dificuldade, por um desafio muito grande, como eu passei até o tratamento da minha saúde, passei por um câncer,
Então a gente percebe as coisas a partir de uma nova percepção, novos óculos com que enxergamos a realidade. E sempre através, é como se o foco no resultado ampliasse. E a gente, eu tenho essa deficiência, eu tenho essa dificuldade, tenho, show de bola, mas eu tenho algo muito maior. Então a nossa percepção muda mesmo. Isso é treino, né? É treino. Então você ver diferente aquilo que de repente seria um problema impactante ao ponto de paralisar. Então a ideia é, em vez de você ver esse problema como algo para você emergir, ver ele como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Fácil? É fácil? É fácil, sério? Não, de jeito nenhum. Não é? Não, imagina. É trabalhoso, mas é algo que tem um retorno muito especial. Até relembrando agora, né, que você falou agora mesmo de percepção, de ressignificação, lembrei lá que você uma vez contou da história dos pescadores na fronteira, né? Sim, essa questão de percepção. Certa vez, tinha um pescador que era da região, um pescador local, que estava lá na divisa do Rio Paraguai, entre Brasil e Paraguai. Estava fazendo a pescaria dele normal, como todas as manhãs ele fazia, e vinha numa jangada um pescador ao longe, assim, que ele não conhecia muito bem a região. Aí ele chegou e falou assim: ô amigo, aqui é onde o Brasil termina? Aí o pescador que era da região falou assim: não, amigo, aqui é onde o Brasil começa. Então, para um que vinha, a percepção era de fim. E para outro que estava ali, o entendimento dele era de começo, de reinício. Então, o que é um problema para um, de repente é uma oportunidade para outro. Rodrigo, a Priscila, ela colocou assim, Priscila Dias: e como faz para virar essa chave do pensamento? Né? Como é que eu faço para virar? Eu acredito que ela quis dizer isso, né? Como é que eu faço para virar essa chave para mudar a percepção? Para não focar ali no pontinho preto, mas sim na página toda. Rodrigo, quais dicas práticas você daria para pessoas que querem melhorar a sua resiliência? Virar a chavinha aí, como diz a Priscila. A ideia é assim, é você encarar o problema, ou a dificuldade, ou a adversidade como uma oportunidade. Pensar assim, vamos dar o exemplo de uma saída do emprego. Fui mandado embora. E agora o que eu vou fazer? Obviamente que você pode ficar pensando, pô, o Brasil está em crise, agora estou ferrado, tenho contas para pagar, e se desesperar. Mas você pode encarar, de repente, essa dificuldade como uma oportunidade de fazer algo diferente. Conheço colegas que foram mandados embora de firmas e montaram um negócio próprio. É fácil, não é? Que você pode olhar qualquer pesquisa, né, aqui no Brasil. Quando o Brasil está passando por uma crise muito violenta, é campeão de abertura de CNPJ, de empresas jurídicas. Exatamente, porque você, de certa forma, busca alternativas para poder pagar suas contas. Você precisa, isso é natural. Isso a gente deu o exemplo da vida profissional, mas em qualquer área da vida. De repente você terminou um relacionamento. Só existia essa pessoa de homem ou de mulher? Existem outras que de repente podem te oferecer coisas melhores, pode te oferecer oportunidades melhores. Além da questão de encarar dificuldades, nós temos a questão do autoconhecimento, ao ponto de você perceber a autoeficácia. O que seria essa autoeficácia? É eu me conhecer e saber da minha competência, saber daquilo que eu faço. De repente, assim, eu sou vamos dizer, um mecânico. E aí eu estou fazendo, de repente, arrumando carro, sempre deu certo. Eu sei arrumar carros e eu arrumo esses carros perfeitamente que voltam a funcionar normalmente. De repente, eu fui mexer uma vez num carro e quebrei, em vez de melhorar, eu fundi o motor. Aí eu falo, poxa, sou um péssimo mecânico, acabou minha vida, não vou mais ser mecânico. E aí o que acontece? Você acertou em vários carros e naquele carro você não acertou. Então você vai generalizar, entenda as suas habilidades. Olhe um pouco para você e entenda aquilo que você faz de bom. Tenha segurança naquilo que você faz. Você sempre fez aquilo, você pode aprender coisas novas e saber aquilo, dominar aquele conhecimento, mas você é um ser humano e tem falhas. Então, em algum momento vai acontecer alguma falha. Já aconteceu comigo, acontece com todos.
Rodrigo, a Natália Rubinelli colocou assim: seria encontrar algo de bom durante a dificuldade? Também. Encontrar algo de bom durante a dificuldade. Então, assim, você sofre por uma adversidade, um problema na sua vida. E o que você vê de bom nisso? Que nem a gente estava comentando aqui. Uma saída de emprego pode ser, uma falência de uma firma pode ser motivo para você se abandonar, como pode ser motivo para você entender que aquele segmento na sua região não é o mais adequado e eu vou procurar o segmento que é mais aceito naquela região. Então eu vou modificar o segmento. Não basta também ser só poliana, né? Achar, tudo bem, que é talvez um pouco do... brasileiro tem um pouco disso, até por questões religiosas, né? Até pelo fato do Brasil ter sido colonizado por portugueses dentro de um cristianismo ainda muito fechado, no qual as pessoas dizem, é bom que eu passe por isso, porque se eu passar por essa dificuldade aqui, talvez lá vai ser melhor. Se eu estou sofrendo aqui, eu vou ganhar o céu. Não é esse jogo de poliana também não, né? Eu tô na merda e tô rindo. Não é assim também, né? Não é. Porque, na verdade, nós temos as emoções para serem trabalhadas adequadamente. Então, um fator importante que nós temos até no psicograma é a espontaneidade. A espontaneidade é, em suma, você saber reagir a uma situação antiga de uma forma nova ou você pegar uma situação nova e saber responder a ela de forma adequada. Então, a espontaneidade não é você sair por aí sendo um louco desvairado. Não é. É você ter adequação. Então é adaptação, mas adequação. Tem que estar adequada a sua resposta. Ao papel específico. Não é aquele jogo de poliana que nem você disse. Mas é, na verdade, você ter a capacidade de reagir de uma forma nova, mas compreender que há um problema. Nem assim na resiliência, no processo de resiliência. Há uma pressão. Há uma verdadeira, pressão. Né? Foi quebrado esse lápis aqui agora. Eu não posso fazer assim, deixa eu me concentrar pro problema sumir. Sai problema. É o poder da mente. Não é assim. Não é assim tão fácil. Sim. Embora a mente contribua demais, mas nessa ruptura do lápis, a gente fez 2 lápis, foi uma ressignificação do problema, mas o lápis ficou menor, ficou diferente, ficou transformado. Então você tem que ter noção das transformações que ocorrem, das lesões que ocorrem. Então, na resiliência, você não está ileso. Não é você sair ileso do problema. É você ter consciência que você passou por aquele problema e que você vai ter que encontrar formas novas e adaptativas e espontâneas de lidar com essa dificuldade. Não significa que você não vai ter o problema. Você teve o problema, tem que entender ele totalmente, elaborá-lo e buscar novas alternativas de lidar com ele. Eu penso bastante, Rodrigo, que o grande problema que nós temos, inclusive emocionais, né? Hoje eu faço atendimento de coach. Normalmente, quando eu atendo coach, eu trabalho muito essas questões dessa habilidade que a pessoa tem em lidar com as adversidades. Agora, eu me recordo, quando eu atendi um consultório, que o grande problema das pessoas é quando nós temos extremos. Então, a pessoa que ela não está adaptada para lidar com a emoção, e aí ela vai para o extremo. Ou eu nego, ou eu só enxergo isso. Então, o resiliente ele tem uma facilidade melhor em lidar com a adversidade. Estou passando por isso, eu elaboro essa adversidade, eu entendo, eu compreendo, eu fecho o ciclo. Passei por ela, estou muito melhor, eu estou muito mais transformado. A André Romani colocou assim, Rodrigo: aprendemos e amadurecemos com os problemas, com as dificuldades. Isso é sinal de resiliência. Porque existem pessoas, André, e você sabe muito bem disso, a Andréia é uma psicóloga também, e ela está se especializando nesta área de cirurgias, sabe? Esse apoio para pessoas que fazem cirurgias bariátricas. Uhum. E aquilo que a gente tem notado é o seguinte: existem pessoas que passam por adversidades, mas elas não conseguem, não têm esta disponibilidade para aprender com essa adversidade. E muitas vezes acaba levando para o lado pessoal. Uhum. E aí não cresce, né? Não se transforma. Talvez essa pessoa, ela se torna vítima. Tá fazendo isso, tá me perseguindo porque não gosta de mim, piriri, pororó.
e acaba não aprendendo com aquela situação. Exatamente. E isso é muito triste realmente, né, Rodrigo? Uma pessoa que não tem essa abertura para aprender com as adversidades. Inclusive, eu costumo falar o seguinte: eu, César Fialho, nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Perfeito. Uma coisa também que eu gostaria de voltar, que na verdade é muito importante também na questão da resiliência, é a gente fugir das idealizações. Por exemplo, assim, eu idealizo que tem que ser assim. Ah, quando eu casar, eu vou resolver todos os meus problemas, eu vou ter comidinha feita, vai ser roupa passada, roupa lavada, posso deixar a toalha molhada em cima da cama, deixar tudo bagunçado no meio da casa, que a minha esposa vai arrumar tudo, vai deixar tudo organizado. Posso encarar assim, né? Pensar assim, idealizar, vou idealizar assim. Aí, na verdade, eu me caso e vejo que Não é nada disso. não, eu vou ter que lavar a louça. Eu tenho que também, às vezes, fazer comida, ajudar a esposa a arrumar, deixar a toalha organizadinha, estender ela no varal para poder secar. Eu vou ter que entender que não é idealização, não tenho que Vocês idealizar. estão vendo isso. Pois é. Preste atenção aí. A gente não pode, assim, ficar tão rígido no pensamento, cristalizado, que tudo tem que ser do jeito que a gente imaginou. Isso vai também da flexibilidade. A situação pode ser de uma forma, como pode ser de outra, e eu devo me adaptar a ela. Tem uma lei, não sei se é de Darwin, que fala assim: o que sobrevive não é o mais forte, é o mais adaptável. Então, você pode se achar assim: eu sou o cara, né? O cara. Aí passou aquilo que foge do seu controle, já desmorona. Sendo que, na verdade, aquela pessoa que nem é tão assim, o cara, eu sou o cara, não. Uma pessoa até mais tranquila, mais humilde, sabe lidar com aquilo. Fala, não, ó, aconteceu isso, mas vamos tentar de uma outra forma. Precisamos separar, né, Rodrigo? Sabedoria adaptável. de formação, né? Isso. Muitas vezes a gente percebe uma resposta de uma pessoa que não tem formação nenhuma. E nós precisamos aprender a ler, a fazer essa leitura também com as pessoas. Né? O Ricardo colocou aqui, Rodrigo. Está servindo muito para mim. Tem uma firma que faliu, passando por problemas difíceis. Quando nós temos uma visão que é muito rígida, né, ou mesmo, seja na vida profissional ou seja na vida pessoal, quando nós temos uma visão extremamente rígida acerca de um acontecimento, significa que esta rigidez está me impedindo de aprender. E aí, se eu não elaborar, se eu abrir outra empresa, vai fechar de novo. Exato. A rigidez é algo complicado. E quando a gente quebra de vez. Então, assim, a gente não desenvolve outras alternativas para lidar com aquele problema. Tem que ser assim e pronto. É aquilo que eu falei da idealização, né? A gente não pode ficar na idealização, porque senão a gente acaba tendo... Idealização é diferente de metas. Metas é muito importante. Saber onde eu quero chegar. Saber onde eu quero chegar para você poder traçar um caminho para chegar ali. É diferente de idealização. É uma visão engessada que só tem que ser assim e pronto. Não, não é bem por aí. A gente tem que saber que quando há um problema aqui, a gente pode buscar outras alternativas. Talvez você tenha um insistente, você tenha um persistente, né? Exato. Então o insistente é aquele que vai a ferro e fogo, ele baixa a cabeça e vai. Agora o persistente não, ele tenta de forma diferente chegar onde ele quer chegar. Exato. Rodrigo, eu sei que o papo está muito bom, mas já passamos de 1 hora né, desse nosso bate-papo. Gostaria que você trouxesse, então, as pessoas que estão nos acompanhando. Ó, gente, mais uma vez insisto em compartilhar essa live aí, para que mais pessoas entrem em contato com esse conteúdo. Eu gostaria que você se dirigisse aí a todo esse povo lindo que está aqui nos acompanhando, finalizando aí o seu bate-papo com ele. Então, pessoal, sobre essa questão da resiliência, que é a capacidade de você saltar além, né, nessa visão da terceira geração. Então, é voltar para poder dar um salto maior. Isso é resiliência na atualidade, né, nessa visão psicológica. É fácil de fazer? Não é. Mas é como aquela história da ostra. Sabe a ostra? Aquele fruto do mar que tem aquela casca, né, por fora, aquela parte mais rígida por fora, mas por dentro é muito sensível. E às vezes, quando ela abre, entra grãos de areia. Aqueles grãos de areia ferem
imensamente o interior daquela ostra. Só que aí, essa ostra é envolvida pela madrepérola, né, o nécar, que vai tornar aquele grão de areia, envolver aquele grão de areia, e daquela diversidade que ela enfrenta, ela torna uma joia muito bela e preciosa. Então, é importante nós termos essa visão. O que vai nos ajudar a superar o nosso problema é a gente ter essa autoconfiança, conhecer quem nós somos e as nossas habilidades e capacidades, encarar os problemas como oportunidade de crescimento e desenvolvimento. É também a gente ter a empatia, que a gente nem focou muito também, porque empatia já levaria uma outra live, né? E a empatia de você saber se colocar no lugar do outro, estando no lugar do outro. É o otimismo e bom humor para você poder enfrentar situações. Isso é algo de treino, não é algo tão fácil assim. Mas assim, é algo possível. A espiritualidade também é algo muito importante. Eu sempre gosto de frisar. Não estou falando aqui religião específica, mas é você ter um bem-estar religioso. Né? Isso não é algo fora da psicologia, porque hoje em dia está sendo estudado essa questão do bem-estar religioso como um fator de proteção. Então, para a resiliência, nós precisamos de fatores de proteção, como família, como acolhimento, você ter terapia, né? O terapeuta. Está com algum problema? Reconheça que tem dificuldade, que precisa de um auxílio. A terapia está aqui para ajudar. Né? Terapia não é espaço para louco. Não é espaço para louco, eu não atendo louco. Se você tem algum problema... Eu já atendi, todo mundo era muito pirado, inclusive o psicólogo. O psicólogo. Então, tem algum problema? Ok. Então, busque encontrar os seus próprios recursos. E é isso que a psicologia vai buscar fazer. Ajudar o paciente a encontrar os seus próprios recursos. Não vai dar ferramenta pronta. O psicólogo não é o salvador da pátria, mas ele vai te ajudar a encontrar os seus próprios recursos. Rodrigo, antes da gente finalizar, eu gostaria de passar um videozinho. É um videozinho curto. É o número 1 que a gente separou aí. Só para a gente trazer mais uma metáfora para a gente concluir o nosso assunto. Eu não sei se você já assistiu. Talvez o livro, algumas pessoas tenham lido. O nome do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo. E nós separamos ali um trechinho pequenininho para você perceber um pouco realmente daquilo que a gente falou até agora. Então a gente vai passar um videozinho aí, 1 minuto, mais ou menos, para a primeira parte do vídeo, para que vocês materializem um pouco daquilo que a gente falou até agora. E Hall cada dia acordava um pouco mais tarde e caminhavam sem pressa para o posto de queijo C. Afinal, eles sabiam onde estava o queijo e como chegar até lá, e imaginaram que o queijo sempre estaria lá. Ham e Hall dispensaram seus sapatos de corrida, pois acharam que não mais precisariam deles. Maravilha! Aqui tem queijo que vai durar para sempre! Eles se sentiram em segurança, até decorar as paredes com a frase: ter queijo me deixa feliz. Ham e Hall se sentiram tão à vontade que nem perceberam o que estava acontecendo. Por outro lado, Sniff e Scurry inspecionavam a área todas as manhãs para ver se alguma coisa estava mudando em relação ao dia anterior. Certa manhã, eles chegaram ao posto de queijo C e descobriram que não havia nenhum queijo. Eles não se surpreenderam porque já tinham percebido que o estoque de queijo estava diminuindo. Os ratos não fizeram análises exageradas. A situação tinha mudado. Logo, Sniff e Scurry mudaram. Eles logo saíram à procura de um novo queijo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ham e Hall chegaram ao posto de queijo C. Eles não vinham prestando atenção nas mudanças que estavam acontecendo. O quê? Nenhum queijo! Nada de queijo! Quem mexeu no meu queijo? Isso não é justo! Estamos sempre fazendo as mesmas coisas e perguntando por que as coisas não melhoram. Chegou a hora de agir! Você vai voltar ao labirinto? Por que não esperamos que tragam o queijo de volta? Você não entendeu. Eles nunca vão devolver o queijo velho. Aquele era o queijo de ontem. Chegou a hora de encontrar queijo novo. Mas se não houver nenhum queijo lá, ou se nós não conseguirmos encontrar... a vida continua. Também devemos continuar. Não! Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Se não mudarmos, podemos virar seres extintos. Tal como Ham, o Hal também sentia medo, então escreveu na parede aquilo que ele estava pensando. O que você faria se não estivesse com medo? Não tardou muito e Hal decidiu o que fazer.
Então, Rodrigo, o que você pode falar desse vídeo que acabamos de assistir aí, esse trechinho aí do Quem Mexeu no Meu Queijo? Esse livro, na verdade, que foi transformado nesse videozinho, é muito interessante para a gente ver essa questão de que às vezes acaba o queijo. Às vezes o queijo, que é aquilo que a gente tanto quer na nossa vida, almeja, sumiu, acabou, não vai voltar. E a gente se ficar esperando aquilo que seja exatamente como era antes, não vai voltar. Você vai ficar parado, vai ficar sem o queijo e aí não vai resolver de nada. É importante calçar os sapatos para poder ir atrás, que é o que a gente vai ver agora, né? Mais um trechinho rapidinho. Quem quiser depois ver na íntegra, é Quem Mexeu no Meu Queijo, tá no YouTube, é um videozinho muito bacana, de 12 minutos, rapidinho. Mas a gente vai passar esse trecho para finalizar essa parte do Quem Mexeu no Meu Queijo, só para a gente entender que quando a gente sai daquela zona de conforto, a gente consegue ter um retorno. Vamos lá? Então, bora. Estamos aqui, Link. Acreditamos, mudamos. O que fazemos? Hall encontrou pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar a energia. Ele esperava que o Rem encontrasse o caminho lendo as anotações na parede. Hall abriu mão do passado e se adaptou ao presente. Ele estava em busca de queijo novo. E então finalmente aconteceu. Lá estava, em diversas pilhas bem altas, o maior suprimento de queijo que já tinha visto. Uau! Queijo novo! Se é verdade, eu estou imaginando. É verdade! Hall percebeu que os ratinhos já estavam há bastante tempo se deliciando com o novo queijo e prometeu a si mesmo que da próxima vez mudaria mais depressa. Então, pessoal, vocês conseguem observar como é importante a gente sair da zona de conforto ou a gente entender que o queijo acabou? É olhar para o problema, é você sempre estar verificando a situação, aquilo que a gente está em busca e entender que finalizou aquele ciclo, que nem na live passada. Quem quiser, pode até ver a live passada fechando o ciclo, está no YouTube já. E você, finalizando esse ciclo, você vai poder correr atrás de outro ciclo. Não paralise, não estagne no problema, não mergulhe, não faça uma imersão no problema, mas busque uma solução. Busque uma outra alternativa, mas para isso você vai ter que calçar os sapatos e ir pelo corredor, que nem fez esse duende que saiu atrás de um novo campo de queijo. E aí ele encontrou aquilo que ele procurava quando ele saiu da zona de conforto do problema e buscou uma solução. Isso acontece conosco, acontece com todo mundo em algum momento da vida. Ok, pessoal? Muito obrigado aí por vocês estarem com a gente, acompanhando essa live. E agora, César? Rodrigo, o pessoal gostou muito de conhecer, a Mariângela colocou, adorei de conhecer o Dr. Rodrigo Lemos. Muito obrigado. O Rodrigo também tem uma página, né? Você tem uma fanpage? Eu também. Como que é o nome lá? Psicólogo Rodrigo Lopes Lemos. Psicólogo Rodrigo Lopes Lemos, lá no Facebook, eles se encontram lá também. Exato. Né? Show de bola, gente, foi uma honra estar com vocês. Aquilo que é mais importante desse tema é vocês perceberem o seguinte. Resiliência não é só sofrer e voltar ao estado original. Isso não é resiliência. Isso é gostar de sofrer. Resiliência, nós sofremos uma adversidade, eu aprendo, eu elaboro, eu fecho ciclos e eu me transformo. Eu fico muito mais forte, muito mais competente, muito mais hábil em lidar com situações parecidas. E por quê? Porque eu desenvolvi uma atitude de ser resiliente. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês quiserem que eu trabalhe outros temas com convidados ou eu mesmo, coloque aqui, coloque na linha do tempo do César Fialho, aqui do Insight, manda um inbox, enfim, coloque para a gente conseguir de fato refletir sobre esse tema. Foi uma honra estar aqui com vocês. Lembro que toda quarta-feira, semana que vem, estaremos juntos de novo às 20h45 e fique comigo. Se você não compartilhou essa live, compartilhe para que mais pessoas entrem em contato com esse conteúdo fantástico. Grande beijo,
Forte abraço e um beijo no seu coração. E lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz. Forte abraço, gente. Bom descanso. O casamento é como um pacto de duas almas e de dois corações, que se unem num propósito de caminhar, de vencer e de serem imensamente felizes juntos. Não consiste na fácil união de dois corpos, mas sim na difícil união de duas mentes. Casamento não é um nome, é um verbo. Não é algo que você tem, é algo que você faz. É a forma como você ama cada dia a pessoa que também escolheu ficar do teu lado. Baseado em amor e revestido de perdão, tem tudo para ser duradouro. É a união de duas pessoas diferentes que se completam por um amor semelhante. Se lutar pelo seu casamento for a sua escolha, um final feliz será o seu destino. Fotografe com quem sabe registrar tudo isso. Alexander Delfino, Fotografia e Filmes. Olá, tudo bem com você? Espero, torço e vibro para que você esteja ótimo. Eu sou César Fialho, do Insight, Instituto de Empoderamento Humano. Muitas pessoas se perguntam, será possível motivar outras pessoas? Podemos cair na tentação de querer motivar o outro a partir dos meus motivos. Isso não dará certo. Mas se eu conhecer quais são os motivos que impulsionam as outras pessoas a alcançarem resultados, é possível sim conduzir e implementar para que os outros alcancem a motivação. Sendo assim, conheça e saiba mais de todas as palestras, treinamentos e cursos do Insight, Instituto de Empoderamento Humano.